A paz do Senhor Jesus a todos, sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo no nosso canal. E hoje nós iremos falar sobre a primeira lição do primeiro trimestre de 2025 da classe juvenis. Sejam todos bem-vindos, já convidando a todos que não são inscritos no nosso canal para se inscrever, ativando as notificações para não perder os próximos conteúdos que serão postados. Semanalmente nós estaremos trazendo um comentário bíblico a respeito de cada lição desse trimestre e dos próximos que virão. Também gostaria de dizer que neste ano de 2025, além das aulas que nós iremos trazer fazendo comentários, estaremos também trazendo um vídeo específico, fazendo dinâmicas para que os irmãos possam implementar nas suas aulas, para fazer um ensino mais dinâmico e atraente para com os jovens. Este aqui é o vídeo onde nós iremos apresentar o conteúdo da lição e o nosso próximo vídeo será já trazendo aí uma dinâmica envolvendo a juventude para melhor entendimento desta lição que é riquíssima para as nossas vidas. Pois bem, a lição de hoje tem por título a organização dos livros do Antigo Testamento, onde nós iremos aprender a primeira parte da nossa Bíblia. Os objetivos desta aula são os seguintes: enfatizar que a ordem dos livros bíblicos do Antigo Testamento não é cronológica, explicar o processo e o tempo pelos quais a Bíblia passou até chegar à sua forma atual, e evidenciar a lógica da ordem canônica dos livros do Antigo Testamento. Querido professor, querido aluno, nesta lição, nós iremos aprender a respeito do Antigo Testamento. Sobretudo, nesta primeira lição, nós iremos ver a organização, como se dá o Antigo Testamento. O primeiro tópico que nós iremos abordar nesta lição tem por título a Bíblia. E é importante destacar que a Bíblia ela não é um livro qualquer e não é um livro comum. A Bíblia ela é um livro milenar. E por que ela é um livro milenar? Ela é um livro milenar porque ela vai acumular em seus registros históricos mais de 1000 anos de história. Se nós pegarmos desde a criação do mundo, lá no Jardim do Éden, até a chegada de Cristo, nós temos aí aproximadamente cerca de 2000 a 3000 anos de história. Então, só dentro do Antigo Testamento, nós temos mais de 1000 anos de história. E toda a Bíblia, nós temos aí aproximadamente mais de 5000 anos da história bíblica. E é por esta razão que se faz necessário nós estudarmos com profundidade sobre a Bíblia. E esse primeiro tópico, a Bíblia, ele vai trazer para nós algo muito interessante, né? O que é a Bíblia? O que significa a palavra Bíblia? O termo Bíblia ele vai ser derivado do grego, cujo significado é rolo ou pergaminho. O termo grego para Bíblia é biblion, né? Pequenos pergaminhos, rolos de pergaminho. A Bíblia ela vai ser originada ou vai ter palavras que vão originar a Bíblia. No caso, vai ter o papiro, que era o material onde era escrito os registros bíblicos. Depois passa a ser chamado Bíblios, depois Biblion, e até chegar na nossa língua portuguesa a palavra Bíblia, certo? Bíblia, o termo Bíblia, significa pequenos livros ou coleção de pequenos livros. A Bíblia, originalmente, ela foi escrita em pergaminhos. E o pergaminho, esse termo pergaminho, ele está relacionado à cidade de Pérgamo, né? Pérgamos, que era uma fabricadora de pergaminhos. Esses pergaminhos, eles eram escritos os registros. Primeiro era o papiro, que era uma espécie de planta tirada à margem dos rios. Depois passa para os pergaminhos, porque os pergaminhos eles eram feitos de pele de animais, portanto eram mais duráveis e tinham uma resistência maior à escrita. É por esta razão hoje, depois de 1000 anos, um milênio, ainda conseguimos encontrar, os arqueólogos conseguem encontrar registros em pergaminhos em bons estados, por causa dessa durabilidade da pele dos animais. A Bíblia ela vai ser constituída de 66 livros que estão dentro do canô bíblico. E ela vai ter uma divisão que todos nós conhecemos, chamada Antigo Testamento e Novo Testamento. O Novo Testamento tem 27 livros
e o Antigo Testamento tem 39. São sobre esses 39 livros que nós iremos aprender hoje aqui. É importante destacar, diante de tudo isso que eu já falei, que a Bíblia ela vai receber esse nome, essa expressão Bíblia, por meio de um dos nossos pais da igreja, alguém chamado João Crisóstomos. Além da palavra Bíblia, nós temos na própria Bíblia, nos próprios escritos, outros nomes relacionados a este livro tão sublime. Quais são eles? Escrituras, que está lá em Mateus capítulo 21 e 42. Sagradas Escrituras, em Romanos 1, versículo 2. Livro do Senhor, Isaías 34, versículo 16. A palavra de Deus, nós vamos encontrar aí em Marcos, capítulo 7, versículo 13. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. E os oráculos de Deus, em Romano, capítulo 3, versículo 2. Trago essa curiosidade para que os irmãos possam entender que o termo Bíblia nós não vamos encontrar no texto bíblico, mas esses outros nomes a qual eu trago são nomes encontrados no próprio texto bíblico. É por esta razão que nós chamamos a Bíblia de Sagradas Escrituras, de palavras de Deus, de escrituras, de livro do Senhor. Tudo isso fazendo menção ao livro sagrado, ao livro que é a Bíblia. E por que a Bíblia não é um livro como qualquer outro? A Bíblia não é um livro comum porque a Bíblia ela é um livro que fora inspirado por Deus. É por esta razão que nós dizemos que a Bíblia ela é uma biblioteca divina humana. E o que significa isso de uma biblioteca divina humana? Pois bem, a Bíblia foi escrita em um longo tempo, que nós iremos abordar isso posteriormente. Mas é importante dizer que a Bíblia ela é uma biblioteca divina humana porque ela tem a inspiração de Deus, mas também dentro desta inspiração nós vamos ver os elementos históricos a quais os autores estavam inseridos. Vai falar sobre costume, vai falar sobre cultura, vai falar sobre história, vai falar sobre geografia, vai falar sobre ciência, e tudo isso envolve o conhecimento humano. Mas o objetivo da mensagem, esse objetivo ele é divino. Os autores só escrevem aquilo que são inspirados por Deus para escreveres. Embora eles coloquem a sua cultura, os seus costumes, mas a originalidade da mensagem, sobretudo a responsabilidade da mensagem, está em Deus, que é o inspirador de tal mensagem, de tal livro. Além disso, é interessante destacar que a Bíblia vai ter diversos autores. A Bíblia foi escrita por 40 autores diferentes, que viveram em épocas diferentes, e até mesmo é importante destacar isso, em continentes diferentes. Só que, diante de tudo isso, nós não temos nenhuma contradição no texto bíblico, não temos nenhuma divergência no propósito a qual ela foi escrita, e nós não temos nenhum erro. É por esta razão que nós dizemos que ela é uma biblioteca divina humana. Porque se formos colocar apenas os aspectos humanos, seria impossível não haver uma contradição, não haver um erro dentro do propósito dos textos e, sobretudo, também erros doutrinários ou até mesmo erros espirituais. Como assim? Também nós encontramos em livros que são chamados apócrifos, que não entram dentro deste canô bíblico por causa justamente desses erros. Os livros que nós temos no nosso Antigo Testamento, no nosso Novo Testamento, foram livros inspirados por Deus. E aqui nós já começamos a falar sobre o primeiro subponto, que aí é o tempo de escrita. Quanto tempo durou para a Bíblia ser escrita? É importante destacar que a Bíblia não foi escrita do dia para a noite. Nós temos aí um intervalo muito grande de Moisés até João, o último escritor da Bíblia. E todo o texto bíblico durou cerca de 1.600 anos para ser escritos. E é isso que é interessante destacar. São mais de 40 autores que vivem em épocas diferentes, que vivem em continentes diferentes, até mesmo se localizam em países, ou no caso, impérios, porque nós estamos falando de nações, impérios aqui. Então, e tudo isto que eles escrevem tem uma originalidade e semelhança igual, nenhuma divergência.
São mais de 1.600 anos de diferença, desde Moisés até João, e nós não encontramos um único erro, uma única contradição. É por esta razão que nós afirmamos, somente Deus, na sua infinita inspiração e misericórdia, é capaz de realizar um ato tão sublime e um ato tão maravilhoso de deixar um guia para as nossas vidas espirituais. Não somente isso, é também inspirador e autocuidado da parte de Deus para preservar as Sagradas Escrituras até chegar aos nossos dias hoje, atualmente. Do tempo de João para cá, nós temos aí mais de 1000 anos e nós continuamos com a Bíblia intacta, tá? Os seus escritos permanecem o mesmo, o seu propósito permanece o mesmo, embora hoje existam muitas pessoas que queiram atualizar a Bíblia, modificar a Bíblia, não vão conseguir por causa da preservação que Deus dá para a sua palavra. Pois bem, nós começaremos agora a falar sobre o segundo subponto deste primeiro ponto, que é o Antigo Testamento. Já falamos no começo que a Bíblia é composta de 66 livros e divididas em duas partes. As duas partes principais, sendo ela o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento é importante destacar que ele é composto de 39 livros e vai ser escrito aí por 30 autores diferentes. A língua a qual o Antigo Testamento foi escrito vai ser em predominância o hebraico e também alguns textos específicos, mais ali para a parte dos livros proféticos, como Daniel, vai ter algumas passagens em aramaicos. É importante destacar que o Antigo Testamento não é apenas um livro, não é uma parte histórica da Bíblia, mas é uma revelação de Deus para as pessoas. Nós encontramos Deus escolhendo pessoas comuns, cheias de falhas, para cumprir um propósito maior. E claramente esse propósito maior só é cumprida não por causa das condições ou capacidade dessas pessoas escolhidas, mas pelo contrário, pela vontade e misericórdia de Deus sobre a vida dessas pessoas. É no Antigo Testamento também que nós vamos ver a formação do povo de Israel, desde a chamada lá do patriarca Abraão até a sua chegada a Canaã e também ali a sua formação como um povo, como um império. Agora vamos falar sobre o segundo ponto, amados irmãos, que é a ordem bíblica do Antigo Testamento. O primeiro subponto desse segundo ponto vai falar a respeito de que a Bíblia não está em ordem cronológica. E isso é interessante de ser destacado. Não somente o Antigo Testamento, como também o Novo Testamento não está em ordem cronológica. Ou seja, o tempo ao qual foram escritos. Não, ele está organizado e sistematizado de maneira que fique claro o entendimento da narrativa bíblica. Por exemplo, só a título de curiosidade, o primeiro livro do Antigo Testamento a ser escrito provavelmente foi o livro de Jó. Mas o livro de Jó não se encontra como o primeiro livro da Bíblia. Ele se encontra lá mais no meio do Antigo Testamento, haja vista que ele está classificado dentro de uma categoria específica do Antigo Testamento que nós iremos abordar posteriormente. Mas é interessante destacar, como a lição vai dizer, que a extraestrutura bíblica é que para o nosso melhor entendimento, é para o aperfeiçoamento do nosso entendimento a respeito da história. Por exemplo, se nós formos olhar alguns livros históricos e alguns livros proféticos, eles vão relatar os mesmos eventos, os mesmos períodos históricos, só que eles não estão próximos do outro. A exemplo, o livro de Neemias vai falar sobre a restauração de Jerusalém pós-cativeiro. Ele vai se dar no mesmo período que o profeta Ageu, por exemplo, vai profetizar. O profeta Zacarias também vai profetizar. Eles falam sobre os mesmos eventos, os mesmos períodos históricos, mas eles não estão próximos entre si. Assim também como diversos outros livros, o profeta Daniel, ele vai contar também ali o período da Babilônia, do Império Babilônico, tomando conta do reino de Judá. E nós vamos ter alguns profetas, como Abacuque, que vai profetizar ali perto de Daniel, se não no mesmo período, mas que não estão próximos os seus livros dentro da estrutura da Bíblia. Então é importante destacar que a Bíblia não está escrita em ordem cronológica, ela está organizada de maneira sistemática e, sobretudo, segundo a classificação desses livros, que é o próximo ponto que nós iremos abordar. O segundo subponto que nós iremos abordar aqui é sobre a ordem canônica dos livros.
E é importante dizer que o Antigo Testamento ele vai ter também uma divisão. Essas divisões ou essas partes, elas vão ser 4. E quais são elas? São a lei, os livros históricos, os livros de poesias ou sapicienses e os livros proféticos, que também vai ter uma subdivisão que é profeta maiores e profeta menores. Essa divisão é feita visando o caráter do livro. Os primeiros 5 livros, o Pentateuco vai falar sobre a lei, e por isso recebe o nome aí de a lei ou Pentateuco. Os 12 livros históricos, eles vão narrar a respeito das história de Israel, da formação do Império de Israel, como também alguns eventos históricos com o qual o povo estava inserido. Os livros poéticos ou sapicienses vão falar sobre poesias, vão ter um caráter poético e também um caráter de sabedoria, assim como o livro de Provérbios, assim como o livro de Eclesiastes, e também os livros de Salmos. Já a parte profética, nós vamos ter a mensagem de Deus revelada por meio dos profetas, que é uma das maiores partes do Antigo Testamento. Dito isso, nós agora abordaremos o terceiro ponto desta lição, que é a visão panorâmica do Antigo Testamento. Nós já vimos como ele está organizado e por que ele está organizado assim. Vamos conhecer um pouquinho a respeito dessa organização do Antigo Testamento, fazendo uma visão panorâmica a respeito de todo o contexto desta primeira parte da Bíblia. Pois bem, vamos falar sobre o Pentateuco e sobre os livros históricos, que é o primeiro subponto desse terceiro ponto. Pois bem, o Pentateuco ele vai ser uma expressão grega que significa 5 rolos, tá? Que vai literalmente falar a respeito dos 5 primeiros livros de Moisés, que são aí a lei. Os 5 primeiros livros de Moisés, nós vamos ter Gênesis, que vai falar do início da vida e o chamado de Abraão, formando assim a primeira profecia a respeito de uma nação que seria formada, que seria exclusiva de Deus. Nós temos também um livro de Êxodo, que vai falar sobre a saída do povo de Israel do Egito e a formação de Israel como um povo e como uma nação. Nós vamos ter também aí o livro de Levítico, que vai falar a respeito das leis cerimoniais e sacerdotais, a qual Deus dá para Moisés. Nós temos o livro de Números, que vai fazer aí a contagem do povo e a continuação das leis que foram entregues por Deus a Moisés. E o livro de Deuteronômio, que é o estabelecimento da nação já israelita, que vai agora adentrar a terra de Canaã, que fora prometida por Deus. Então aqui dentro desses primeiros 5 livros, nós vamos ter nomes que vão se destacar dentro desses Pentateuco. Nós temos aí os patriarcas, por exemplo, Abraão, Isaac e Jacó. Nós vamos ter José, nós vamos ter Moisés, nós vamos ter Josué, Miriam, Arão e tantos outros nomes que vão se destacar dentro desses primeiros 5 livros do Antigo Testamento. Por sua vez, os livros históricos eles vão dar continuidade aos livros do Pentateuco, sobretudo o livro de Deuteronômio. Por quê? O livro de Deuteronômio encerra quando o povo está à beira de entrar à terra prometida. Moisés, infelizmente, é impedido de entrar e Josué dá continuidade a este propósito. Diante disso, nós vamos agora encontrar livros que vão trazer em seu caráter literário histórias narradas por essas pessoas que vivenciaram. Então, os livros históricos, eles vão ser qual? Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Ele vai narrar a história do povo de Israel no período pós-conquista da Terra Prometida, e nós vamos encontrar esses livros históricos até o exílio babilônico, passando pela divisão do reino de Israel para 2 reinos. Então tudo isso é narrado dentro desses livros históricos. Agora vamos falar sobre os livros poéticos e os livros proféticos. Falando sobre os livros poéticos, por que eles são classificados assim? Pois bem, esses livros eles trazem uma mensagem voltada para os pensamentos dos personagens, suas experiências pessoais e o que eles aprenderam ao longo da sua vida. Por isso eles são chamados também de sabedorias ou sapiciência.
Além disso, quais são esses livros que são chamados de poesia? São eles o livro de Jó, o livro de Salmos, o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes e o livro de Cantares. O livro de Jó, como o comentarista da lição vai destacar, ele vai apresentar para nós uma história de sofrimento, de dor, de solidão, mas sobretudo de confiança a Deus. E dentro desses registros que Jó vai relatar, nós vamos ver a experiência de Jó sendo relatada, uma experiência de sofrimento, uma experiência de confiança em Deus. Em muitos de seus textos nós vamos ver palavras de sabedorias e palavras também que se encaixam dentro do caráter poético. O livro de Salmos, o Inário de Israel, composto de várias canções direcionadas a Deus. Nós vamos ver ali o costume do povo de Israel em adorar a Deus em dadas situações e em dados momentos, seja no momento de tristeza como também no momento de alegria. Nós encontramos o livro de Provérbios, que vai trazer aí a sabedoria de Salomão em diversos provérbios, a qual ele registrou durante a sua vida. O livro de Eclesiastes, onde ele vai refletir sobre a vaidade, sobre a questão também da importância do tempo, de nós nos dedicarmos para Deus, né? Quem não se lembra aí do último capítulo de Eclesiastes, onde ele vai dizer que lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, porque haverá dias que não haverá mais forças para se dedicar a esse Criador. Então nós vemos aqui um ensino muito profundo de Salomão no livro de Eclesiastes e no livro de Provérbios. E por fim, um livro de Cantares, ou o livro do Cântico dos Cânticos, onde nós vamos ter uma relação profunda entre o seu amado e a sua amada, trazendo aí uma figuração de Cristo com a sua noiva, com a igreja. Um livro que vai ter várias linguagens simbólicas e, sobretudo, várias linguagens voltadas para o âmbito da poesia. Por esta razão, esses 5 livros compõem a categoria poética do Antigo Testamento. Além de tudo, esses livros, os seus conteúdos são ricos em ensinamentos cristãos, reflexões profundas sobre a vida e, sobretudo, o nosso relacionamento com Deus. E agora vamos falar a respeito da última categoria do Antigo Testamento, que é a categoria dos profetas. Os profetas, eles vão estar divididos em 2 partes, né? Temos aí uma subdivisão. Essas 2 partes são chamadas de profetas maiores e profetas menores. Os profetas maiores, eles vão ter 5 livros que nós iremos abordar daqui a pouco. Os profetas menores vão ter 12 livros que também iremos abordar. No total de todos os livros proféticos do Antigo Testamento, nós vamos ter 17 livros proféticos. Eles são a última parte do Antigo Testamento, já aí caminhando para a passagem do Novo. E antes de abordarmos um pouquinho sobre a mensagem desses profetas, vamos falar aqui brevemente a respeito de quais são esses livros. Falando a respeito dos profetas maiores, quais são os 5 livros que compõem essa subdivisão? Pois bem, eles são o livro de Isaías, Jeremias, Lamentação, Ezequiel e Daniel. Esses são os 5 livros que vão compor aí a categoria de profetas maiores. São 4 autores diferentes, visto que Lamentações é escrito por Jeremias, ou seja, nós temos 5 livros e 4 autores. Haja vista que Lamentações é escrito por Jeremias. E por que eles são retratados como profetas maiores? Bom, isso é levado em consideração ao registro dos seus livros. Haja vista que os profetas maiores eles vão ter maiores capítulos do que os outros livros. Outro ponto também a ser destacado é em relação ao seu período ministerial. Eles profetizaram por um longo tempo, bem maior do que os profetas menores. E os profetas menores, quais são eles? A segunda parte ela é constituída, como já foi dito, de 12 livros, sendo eles, começando por Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, o último livro do Antigo Testamento. Esses profetas eles vão registrar não somente o reino dividido. Nós sabemos que Salomão, após morrer, o seu reino é dividido em 2. E nós temos o reino norte, que é constituído de 10 tribos, e o reino sul, constituído de 2 tribos, na capital em Jerusalém, e o reino norte na capital em Samaria. Pois bem, esses profetas não vão registrar apenas esse período histórico, mas eles vão trazer mensagens da parte de Deus para essas pessoas. Essa mensagem profética que Deus traz é uma advertência para que o povo se conserte e viva segundo os seus preceitos. Muitos profetas renunciaram à sua vida, às suas profecias,
profissões para se dedicar exclusivamente ao chamado do Senhor. Muitos deles também morreram drasticamente, foram assassinados por causa das suas mensagens. Não é à toa que nós vamos ver, por exemplo, o profeta Jeremias se lamentando constantemente a respeito de como o povo tratava ele e a própria mensagem que o profeta Jeremias entregava. Nós vamos encontrar profeta como Abacuque sofrendo bastante por causa do sofrimento do povo, porque o povo não se consertava e não dava crédito à sua mensagem. Então, os profetas, eles assumiram uma responsabilidade de anunciar a mensagem do Senhor de maneira dura e de maneira genuína. É importante também destacar que a promessa de Deus para o povo era que haveria uma destruição e um exílio, e assim nós vemos acontecer. O reino norte, ele é exilado e destruído mais rápido do que o reino sul, mas o reino sul também recebe uma mensagem que se eles não se convertessem, eles seriam exilados, e de fato acontece com o exílio babilônico. Mas sempre a mensagem de Deus, ela é repleta de uma mensagem de esperança e de restauração. O povo que se convertesse iria passar por este período de tribulação, mas iriam voltar para suas terras, iriam voltar para sua nação e seriam restituídos e restaurados da parte de Deus, assim como também nós vemos o livro de Neemias falar e o livro de Esdras também falar a respeito dessa restauração e dessa reconstituição da parte de Deus para com o seu povo. Além de tudo isso, Deus deixa uma mensagem clara no Antigo Testamento, sobretudo nos livros proféticos, que haveria de vir um Salvador, um Messias, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que assim veio. Todo o Antigo Testamento é um pré-anúncio de que o nosso Senhor Salvador viria para nos salvar e para nos libertar. A Bíblia é um livro muito fascinante. Toda a sua história, desde os seus escritos, o seu período de formação, como eles foram instituídos e como eles foram canonizados. E é incrível como até hoje a sua mensagem nos norteia e é a nossa maior revelação. Como disse um grande pensador, a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Então, nós temos a palavra de Deus hoje preservada em sua originalidade pela misericórdia de Deus para nos nortear. É o nosso guia, é o nosso mapa que nos levará aos céus. Pois bem, depois de tudo isso, o que nós só temos é agradecer a Deus por esta riquíssima oportunidade de estarmos aqui reunidos e de aprendermos um pouco sobre o Antigo Testamento. Gostaria de lhe convidar novamente para se inscrever no nosso canal para não perder os próximos conteúdos que serão postados aqui semanalmente. Também lhe convidar para nos seguir nas nossas redes sociais, estarão aqui na descrição, porque também estaremos postando conteúdos relacionados à lição deste trimestre nas nossas outras redes sociais. Fiquem à vontade para nos seguir lá também. Fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.